Olá pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa nós vamos falar sobre as mudanças no corpo após a maternidade e as possibilidades de cuidado. Para esse assunto eu trouxe o cirurgião plástico e autor do livro De Volta Pra Mim. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel Pinheiro Machado. Obrigado pelo convite, Dani. Estou muito feliz de vir aqui no teu programa e tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Com certeza. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu te apresentasse, contasse da tua especialidade, A gente já se conhece por um longo período aí, E agora a gente voltou aqui muito feliz, e honrada de tu ter aceitado participar do meu programa. Então, pode te apresentar. A honra é minha de estar aqui. A gente teve há uns mais de 10 anos, A gente foi colega de estágio. Bem mais de 10 anos, Não vamos entregar a idade só. Eu diminui um pouquinho para 10 anos. Mas então, desse tempo para cá, naquela época eu era estagiário de medicina, E eu terminei minha formação em cirurgia plástica. Mas eu gosto de dizer que eu sou cirurgião plástico, mas eu faço uma cirurgia plástica diferente. Ao invés de fazer só mama, abdômen, na verdade eu busco trabalhar com a felicidade das minhas pacientes, que eu vejo que a cirurgia plástica ela traz uma transformação muito grande e eu gosto de dizer que eu trabalho com felicidade. Não é com cirurgia plástica, é com felicidade. E autoestima, Tem tudo a ver com autoestima, Perfeito. Autoestima, confiança e principalmente durante todos esses anos eu acabei me especializando cada vez mais no público de mães. Então, eu faço cirurgias plásticas hoje, 99% das minhas pacientes são mães. Então, aquelas queixas, desconfortos mais comuns do período após a maternidade são que geralmente chegam lá no meu consultório, na minha clínica. Bom, já pegando então esse gancho que tu falou aí, eu quero saber quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo da mulher, durante a gestação, depois da amamentação, que a gente sabe que não tem como, Existe uma transformação aí, de um antes perfeito. E um depois. Quais são as principais? Então, aquele período pós, na verdade, que a mulher engravida, período da gestação, ela é recheada de muitos hormônios e com isso existem várias alterações, principalmente em relação às mamas. E aí a mama da mulher ela pode aumentar de tamanho, pode gerar flacidez, ela pode pesar depois, durante a amamentação também, depois do filho nascer. Ele pode pesar, gerar excesso de pele. Isso traz diversos incômodos para a mulher. Isso em relação às mamas. E em relação ao contorno corporal, durante a gravidez é fisiológico a diástase. A diástase é uma separação dos músculos. As pacientes me procuram muito hoje por causa da diástase. É uma separação do músculo abdominal, aquele músculo dos gominhos, o reto abdominal, que durante a gravidez ele separa para acomodação do útero. Isso acontece em 100% das mulheres. Mas em torno de 30% depois da primeira gravidez e 70% depois da segunda, ele não volta, ele continua separado, continua afastado. E aí traz uma sensação de estufamento na barriga da mulher. Então a mulher que tinha um corpo antes da gravidez mais retinho, conseguia escolher a roupa com mais facilidade do dia a dia, acaba nada ficando bom, acaba brigando um pouco com o espelho. E isso muitas vezes é por causa dessa diástase, essa sensação de estufamento abdominal. Além disso, pode desenvolver algumas áreas de gordura localizada, flacidez de pele na barriga ou mesmo excesso de pele, que aqui como a gente está sentado, poderia ter algumas dobrinhas, algumas sobrinhas. E aí, claro, por isso que a avaliação ela é tão importante, porque na avaliação que eu vou entender o que é a queixa de cada paciente, qual é a anatomia de cada uma, para indicar o melhor tratamento. Perfeito. Sim, porque não adianta, Tu vai gestar, vai crescer a barriga, Então vai ter 100% das mulheres vão ter essa diástase, mas o normal é ela retornar, ao normal. Mas muitas mulheres não retornam, Então é normal também um pouquinho do excesso de peso, Também a flacidez, que não tem como, Aumentou o tamanho do tecido, vai voltar, vai ter flacidez, Então a gente vai conversar muito sobre isso hoje, Sobre as formas de tratamento, o que é possível, O que seria o normal e esperado nesse retorno? Depois da gravidez? Depois da gravidez. Então, depois da primeira gravidez, 70% já vai ficar com diástase. Vamos falar do abdômen primeiro,
70% das mulheres vão ficar com diástase. E uma segunda gravidez, já mais da metade, praticamente 70% das mulheres vão ficar com essa diástase com as suas consequências estéticas e posturais. E a questão do desenvolvimento de excesso de pele, aí varia muito da genética da paciente e também daqueles cuidados que a mulher vai ter durante a gravidez. Aquele período da gravidez tem muitas alterações, muitos cuidados, tem mulher que ganha um pouquinho mais de peso, né? Então, quanto mais a mulher ganhar peso nessa fase, mais tendência ela vai ter a desenvolver um excesso de pele. Mas isso é muito variável. Tem pacientes que já na primeira gravidez, isso é engraçado, porque no consultório, às vezes, uma paciente com uma gravidez, ela já tem excesso de pele, já tem dobrinhas, já tem indicação de abdominoplastia. E agora eu operei uma paciente recentemente com 3 gestações prévias e que ela não tinha, ela tinha um pouquinho de diástase, mas não tinha praticamente flacidez de pele. Mas isso tem a ver com a idade ou não? Tem, com certeza, né? A pele, nossa, ela funciona como um elástico. Mais né? colágeno, menos colágeno. Exatamente. Então, mas assim, aquela pessoa que tem a pele de todo o corpo mais flácida, mais fininha, ela vai ter a pele do abdômen mais fininha, mais tendência a gerar essa flacidez, excesso de pele. Agora, uma pessoa que por genética tem a pele mais firme de todo o corpo, ela vai ter uma tendência a recuperar um pouco melhor da gravidez. Então, por isso que a genética faz tanta diferença nesse desenvolvimento de flacidez no pós-gestação. Sim, a gente está falando aqui, na verdade, de uma coisa fisiológica, né, que acontece, Sim. mas muitas vezes tem um problema de saúde, né? Pode ter algum incômodo, obviamente, que acho que toda mãe, né, tem, eu ganhei uma gordurinha aqui, flacidez ali, toda ok. Mulher, né? Toda vezes. mulher, não é só mãe, né, toda mulher, de fato. Mas também, às vezes, é questão até de saúde, né? E o que chega lá no teu consultório, assim, de problemas realmente, assim, de saúde? Pois é. Voltando ali para a diástase, né, o músculo abdominal, os músculos retos abdominais do gominho, eles fazem parte dos músculos do core. Então, hoje em dia, quem faz treino funcional, quem faz pilates, talvez já tenha ouvido falar esse termo, que é os músculos do core, que fazem parte do reto abdominal, transverso, oblíquo, os músculos glúteos, pélvicos, uma cadeia completa de musculatura que é responsável pela nossa estabilização do tronco. Então, quando um desses músculos está desorganizado, por exemplo, quando acontece a diástase, toda essa cadeia muscular fica desorganizada. Então, a consequência, muitas vezes, é de ter alterações posturais. A mulher pode jogar o tronco lá para frente, começar com dor nas costas, desvios da coluna, dor nos ombros, dor no pescoço. Pode acontecer também essa musculatura pélvica está envolvida, até alterações miccionais. A gente vê casos de perda de urina só por diástase, muitas vezes. E o aparecimento da diástase também favorece o aparecimento de algumas hérnias. Então, é muito comum paciente com diástase ter hérnia de umbigo, por exemplo, ou hérnia de virilha. Inclusive, fora do Brasil, nos Estados Unidos, já se tem um entendimento que hérnias, ela faz parte desse músculo do core. Então, a Sociedade Americana de Hérnias mudou o nome agora para a Sociedade Americana de Core. Não adianta a mulher que tem uma hérnia de umbigo. Se tem diástase, não adianta só corrigir a hérnia. Tô vendo que tu tá escutando. Tô escutando aqui, só escutando. Não, mas não diástase, eu tenho uma hérnia no umbigo. Hérniazinha. Mas é muito pequenininha. Mas se tiver hérnia e só hérnia, só a correção é suficiente da hérnia. Mas se tiver hérnia e diástase junto, por isso que é bom fazer um exame antes para confirmar, se só corrigir a hérnia, também existe uma fraqueza de toda a cadeia muscular. Tem uma chance aumentada dessa hérnia voltar. Então, o certo numa paciente que tem diástase e hérnia é corrigir os dois, e não só um. E como que a gente pode, uma mãe chega para ti no consultório e tem, é só tristeza, né? Deve chegar assim, doutor, olha só, eu preciso, gordura aqui, flacidez ali, o peito, enfim, um monte de coisa, né? Como é que tu lida, com essas pacientes, assim, que têm culpa, do corpo, que têm vergonha? O que tu fala, assim, para elas? Como lidar com isso? Inclusive, eu adoro o nome do teu programa, Mãe Sem Culpa, porque é isso que eu vejo ali no consultório. A mãe que vem buscar uma cirurgia plástica, ela já vem cheia de culpa, ela está pensando em mudar do corpo, mas está com o filho em casa, está preocupada, será que eu preciso, será que eu mereço mesmo? E, enfim, é um momento delicado. E é um momento delicado, eu vejo isso, porque a mulher ela vem
para conversar comigo sobre uma série de inseguranças que ela tem, às vezes, internamente, que ela não fala nem para o marido, nem para o namorado, nem para o companheiro, sobre aquelas inseguranças do corpo. E daí, ali na consulta, ela vai externar sobre aquilo. Então, é um momento delicado, mas, ao mesmo tempo, eu busco tornar leve. Então, como faz parte da minha rotina, eu tenho algumas formas ali que eu já converso, que eu já explico. Primeiro, tem toda uma fase de ambientação. E a avaliação ela não pode ser rápida. Então, quando a paciente chega para mim, eu já tenho todo o histórico que a minha equipe já passou, já conheço ela, sei o nome do filho, sei o nome do marido, peço que venha aquela pessoa de confiança junto, para ela se sentir confiante. Muitas vezes a gente sabe até a música que ela gosta, então quando ela chega no consultório, está tocando a música que ela gosta, então ela já se sente mais, aquele momento de estranheza, ela já começa a relaxar, já se sente mais em casa. E aí possibilita que, primeiro, uma conversa, entender o que realmente incomoda ela, o que ela gostaria de melhorar, um alinhamento de expectativas e tudo mais. E eu sempre aviso também que vai ter a parte do exame físico, né, em que eu vou realmente avaliar aquelas alterações e como eu posso ajudar. E eu peço, ali a minha equipe já pede que a paciente, por exemplo, ela vá com um biquíni no dia da consulta ou uma roupa íntima ali que ela consiga cobrir mais. E é escura porque eu ainda, geralmente, sim, eu vou riscar, eu vou marcar no corpo dela com uma canetinha ali, onde é que a gente vai mexer, onde é que incomoda ela, como ficaria uma possível cicatriz, para que ela possa ir entendendo e ir acompanhando junto. Então, começa numa fase um pouco mais insegura, mas como eu já levo para essa parte, não, aqui que nós vamos mexer, ali vai melhorar aqui, vai melhorar ali, ela já começa a se imaginar na frente do espelho e logo passa. Que legal, sim, e porque tu trabalha com... Né, se olhar no espelho, para muitas mulheres não é fácil, né? Porque tem aquela parte assim também que tu falou da culpa, né? Ai, será que... Ai, mas quem é que vai cuidar do meu filho se eu tô, né, numa fase de recuperação? Então também a gente já fala, né, sobre a rede de apoio, que é muito importante, né, nos primeiros dias, que fazem totalmente a diferença. Mas também eu vejo que mães se comparam muito, né? Ainda mais com essa era de internet, rede social, né? Ai, mas ela acabou de ter um filho e tá com aquele tanquinho, como é que isso é possível, né? Fez uma cirurgia, certo que ela fez uma cirurgia? Com certeza. Como é que é possível, né? Então essa coisa da comparação também, né? A gente ficar se comparando também o tempo inteiro, né? Não é legal. Eu vejo que nós vivemos num mundo, num tempo de antagonismo, ao mesmo tempo que se fala muito de aceitação, aceitar o corpo como é e tudo mais, e tem uma linha toda que leva a gente para esse lado, tem o outro oposto daquela rede social, da perfeição, né, da comparação. E quando a gente vai lá para a rede social, eu costumo dizer que quando alguém posta alguma coisa, eu comparo com o jogo de futebol, trago um pouquinho para o universo, né, do jogo de futebol, mas o jogo tem 90 minutos. Mas quando a gente vai ver os melhores momentos, é aqueles 3 minutinhos dos melhores momentos do jogo. E quando uma mulher vai postar alguma coisa na rede social, geralmente ela vai postar aqueles 3 minutos de melhores momentos. A melhor foto, o melhor ângulo, ela escolhe e tal. E sem falar que existe também todo um, né, Photoshop, a gente não sabe, né, que aquilo ali é verdadeiro, né? Então, muitas vezes a gente está se comparando com os melhores momentos do outro. E aí acaba... tendo um nível de exigência, um nível de busca que gera sofrimento e culpa. Então, a consulta, a conversa, ela é também para esse alinhamento de expectativa, para a mulher saber o que ela pode esperar. Perfeito. E não se comparar com os melhores momentos. Isso aí. A gente tem que saber filtrar as coisas que a gente vê na internet, né? Exatamente. Mas assim, já me conta, o que hoje de procedimentos existem para fazer, por exemplo, um lifting, uma prótese, né, mamária, ou também uma cirurgia de correção? Mamas. Procedimento de mama vai depender do tipo do seio da mulher, né? Então, a mulher que, mesmo com a gestação, mesmo com a amamentação, continuou com o seio no lugar, não gerou flacidez e ele é pequeno, e ela quer melhorar o aspecto, a gente tem 2 opções. Ou uma prótese de silicone, que a cirurgia de prótese de silicone ela evoluiu muito. Hoje eu faço uma técnica chamada prótese R24R, que tem uma recuperação diferenciada, uma recuperação mais rápida.
Ou mesmo uma opção é aumentar, melhorar contorno com enxerto de gordura, tirar a gordurinha que está sobrando em outra área e enxertar lá na mama para melhorar volume, melhorar contorno, sem aquele aspecto de prótese, e já dá uma boa melhorada. Fica um resultado muito mais natural com a gordura. Agora, se a mulher desenvolveu flacidez, aí vai entrar a cirurgia de lifting que tu comentou, que a lifting é a elevação da mama, lifting é elevar. Então, a mama que caiu, a cirurgia é a de elevação de mama, que também é chamada de mastopexia. É a cirurgia que vai precisar tirar a pele, elevar a auréola, que pode ser feita sem silicone, um resultado mais natural, ou com silicone para aquele resultado mais desenhado e mais marcado. Mas também existem as pacientes que têm silicone, que vai precisar trocar, que vai precisar elevar e tudo mais. Existe, mas mais do que isso, existem as pacientes que têm mama pesada, mama grande. Hipertrofia mamária é o nome técnico. E aí já existe uma série de outros incômodos. Geralmente é aquela paciente que não quer colocar silicone, ela quer tirar o peso da mama. O peso da mama incomoda. Muitas vezes dor no ombro, dor nas costas, peso aqui na alça do sutiã. Então essa paciente vai fazer uma cirurgia de redução mamária. Então hoje, 4 cirurgias, tu comentou bem. É a cirurgia de colocação de silicone para quem não tem, é a cirurgia de redução de mama para quem tem a mama pesada, a cirurgia de elevação com ou sem silicone, ou a de troca de silicone para paciente que já tem. Geralmente vai ser um desses 4 procedimentos. E de correção? Correção, tu diz mais de reconstrução? Não, vamos falar também agora, tu falou da mama, agora vamos falar então de corpo. De corpo. Então, o corpo também, eu gosto de ser didático assim, acredito que 3 situações. Primeira, a paciente mãe que tem gordurinha localizada, mas por sorte, né, não desenvolveu diástase e não desenvolveu excesso de pele. Então essa paciente, mas ela tem uma gordurinha localizada, que ela antes treinava, tinha um corpo definido antes dos filhos, mas agora tem outra rotina, precisa cuidar do filho, aquela rotina de mãe que tu sabe, trabalhar, cuidar de tudo, mas só tem gordurinha localizada. Então essa paciente vai ter indicação de uma lipoaspiração. Ela treina, ela se cuida, talvez não com a mesma rotina de antes, mas não consegue eliminar aquela gordurinha que ficou. Lipoaspiração, hoje em dia com técnicas de leve, média, alta definição, com aparelhos de flacidez de pele. Agora, se a paciente desenvolveu diástase, a diástase estufa a barriga da mulher, e aí se ela fizer só uma lipoaspiração, até vai tirar as gordurinhas, mas a barriga vai seguir estufada e ela não vai ficar contente. Então precisa corrigir essa diástase. E aí nós temos 2 opções para corrigir. Opção clássica, paciente com diástase e também com dobra de pele, tem sobrinha de pele aqui, desenvolveu bastante sobra. Vai precisar de uma cirurgia de abdominoplastia, que é a cirurgia que tira a pele. E tem casos que a paciente tem diástase, mas não, a pele é boa. A pele é boa. Então hoje tem uma cirurgia robótica que eu faço, que é a Mirella, que corrige a diástase com o uso do robô, com o Da Vinci, e passa um aparelhinho de flacidez de pele, hoje em dia existem vários, para melhorar aquela flacidez. Mas essa cirurgia só é indicada para quem não tem dobrinhas, quem não desenvolveu excesso de pele na gestação. Tu falou aí então da tua técnica, né, robótica, Mirelle. Conta mais sobre ela. Legal. A Mirella, a tradução dela, é o nomezinho em inglês, né, que tradução vira lipoabdominoplastia minimamente invasiva endoscópica robótica. O que é isso? Classicamente, para corrigir diástase, precisa de um corte grande da abdominoplastia. Mas existem mulheres que não desenvolveram excesso de pele e muitas vezes deixavam de melhorar o corpo, e a minha mãe era uma delas, deixavam de melhorar o corpo porque, não, mas eu tenho diástase, tenho a barriguinha estufada, mas botar uma cicatriz grande eu não quero, né? Prefiro não fazer, deixa a minha barriguinha assim. E hoje existe uma alternativa que eu fiz uma certificação em cirurgia robótica, eu sou o primeiro cirurgião plástico do Rio Grande do Sul a ter certificação em cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela já existe em diversas outras especialidades, então urologia, cirurgia digestiva, cirurgia torácica, diversas outras especialidades, mas na cirurgia plástica ela ainda não existia. Até que em 2017 foi realizada a primeira cirurgia essa Mirella no mundo, em Singapura, por um cirurgião plástico brasileiro, inclusive, que mora lá. Que legal. Qual é a ideia dessa cirurgia? Ao invés de precisar daquele corte grande de abdominoplastia, com cortezinhos mínimos da lipoaspiração, eu acesso com o robô, com o Da Vinci, com o robô, e com o braço dele lá, eu chego lá em cima no início da diástase e eu consigo... É bem legal, porque
A gente posiciona as pinças do robô, eu acho legal, né? E eu vou para o lado da paciente e eu fico num console e conforme eu movimento aqui as minhas mãos, eu que controlo o robô, né? As pinças vão movimentando e a gente vai costurando com essas incisões mínimas. Benefício para a paciente, não ter a cicatriz grande da abdominoplastia e por isso que ela é minimamente invasiva, o nome da cirurgia, e não precisa andar curvada, porque a cirurgia de abdominoplastia a paciente precisa andar curvada 10 a 15 dias por causa da retirada de pele. Essa não, a paciente ela já sai reta e já consegue voltar para a rotina dela, inclusive de cuidar dos filhos. Mesmo antes. Se ela fez também junto a abdominoplastia? Não, daí ela vai indicar ou Mirella ou abdominoplastia. Tá. A abdominoplastia ela trata diástase e excesso de pele. Tem corte para tirar a pele. É só indicada para esse tipo de paciente? A paciente que senta aqui de pé e fica com um excessinho sentadinha aqui, ou mesmo de pé, e fica com dobrinha até aqui. Então, excesso de pele, aquela pele precisa ser retirada para deixar a barriga dela bem esticadinha. Agora, tem um outro grupo de pacientes que treinam, são magrinhas, mas mesmo com muito treino e LPF, que a gente pode falar um pouquinho mais, exercício hipopressivo, a barriga continua estufadinha, uma barriguinha que não combina com o resto do corpo. Mas ela não tem excesso de pele, não tem dobras. Sim, é só a diástase mesmo. É só a diástase. Essa paciente não precisa de abdominoplastia, essa paciente é uma candidata a fazer essa cirurgia robótica Mirella. Então é uma ou outra. Entendi. E como é que é a recuperação dessa técnica? A Mirella, a grande diferencial é que, bom, o paciente, é cirurgia, então o paciente vai ficar internado no hospital primeira noite e vai embora no outro dia, como qualquer outro procedimento, né, de contorno corporal que eu faço. E a paciente vai para casa no outro dia, vai utilizar uma malha cirúrgica de pós-operatório, uns 30, 45 dias. Vai fazer fisioterapia pós-operatória, mas ela não precisa andar curvada, que é uma questão que na abdominoplastia, às vezes a paciente deixa de fazer a cirurgia por causa da recuperação, que é um pouquinho mais chatinha. É a única diferença, então, de uma cirurgia tradicional? A diferença é que ela já sai retinha. Retinha. Já pode, né, fica mais independente em casa, não depende tanto dos outros, da rede de apoio. A cicatriz? E não tem a cicatriz. Perfeito. São os dois principais benefícios para a paciente. Mas a recuperação é igual para ambas? É uma cirurgia, exige ali a fisioterapia, existe o uso da malha das duas, mas existem algumas diferenças. Por exemplo, no abdominoplastia a paciente vai ter que dormir sentadinha 10 a 15 dias porque eu estiquei a pele. Na Mirella não, ela pode dormir normal, retinha, de lado. Então existem alguns detalhes de diferença. Mesmo questão de desconforto, de dor, costuma ser tranquila nas duas, mas mais tranquila ainda na abdominoplastia. E tudo que a gente chama de minimamente invasivo, a gente entende já que tem uma recuperação um pouco melhor. E qual seria, existe, né, perguntar, existe um melhor momento, um momento ideal para fazer uma cirurgia pós-gestação? Isso é muito particular. Resposta técnica, eu vou te dar uma resposta técnica e depois eu vou te dar uma resposta mais vida real, mais resposta técnica. A paciente que teve, né, o parto ou a cesárea, para mexer no abdômen precisa esperar 6 meses, pelo menos 6 meses, para deixar o corpo voltar tudo que ele tiver para voltar. Então o músculo retornar tudo que tiver para retornar, a pele retornar tudo que tiver para retornar. Então nunca fazer uma plástica antes de 6 meses depois de ter o filho. Observação. Essa cirurgia de contorno corporal, o ideal é ter tido todos os filhos que... Né, teve um, mas eu estou planejando ter mais um. Espera ter todos os filhos, faz a cirurgia depois. 6 meses depois de ter o seu filho para contorno corporal, abdominoplastia. Mas eu acho que tem gente que faz antes, né? Uma lipinho, alguma coisa, mas talvez um procedimento menos invasivo, um bioestimulador de colágeno. Mas o ideal é esperar. Se chegar no meu consultório, eu vou dizer para esperar. Isso que eu ia dizer, né? Tem que saber ir no médico certo, né, também, né? E mamas, aí é um pouquinho diferente, né? Então, as mamas 6 meses depois de parar de amamentar. Então, muitas vezes a mulher vai amamentar, às vezes até 2 anos, ou mais, ou menos. Mas, então, cirurgia de mamas, porque tem produção de leite e tudo mais, tem que esperar 6 meses depois de parar de amamentar para fazer. Isso é a resposta técnica. Agora, a resposta à vida real. Aí depende da organização, porque a mulher que recém-nasceu o primeiro ou segundo filho, a prioridade naquele momento é o filho, a organização de casa, os cuidados, né? Então, somar uma cirurgia plástica naquele momento inicial, daqui a pouco vai deixar tudo mais confuso a vida. Então, organiza a rede de apoio,
organiza os cuidados e quando estiver naquele melhor momento, aí é o momento de fazer a cirurgia, porque por um período a prioridade vai ser ela de novo. Ela vai ter que se cuidar no pós-operatório. E aí a resposta à vida real é variável, porque isso varia. Tem pacientes que às vezes com 6 meses, a mãe ajuda, o marido ajuda, já é o momento de fazer. Tem mulheres que muitas vezes leva mais tempo, 1 ano, 2 anos. Mas eu tenho pacientes mães de filhos de todas as idades. Então, um filho de 6 meses, de 2 anos, de 5 anos, de 8 anos. Às vezes o filho é grande, de 30 anos, ajuda a mãe já. Então, várias filhas, já fiz cirurgia assim, inclusive. Mãe e filha, um intervalo de 3 meses. Né? A filha fazia cirurgia de silicone, a mãe fazia cirurgia de abdômen. Então, já fiz algumas vezes isso. E a filha ajudou a mãe na recuperação. Então, filhos de todas as idades, depende da realidade de cada um. Perfeito, é sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele desejo, mas a gente tem que também saber o momento certo para isso, né? Saber esse momento certo, às vezes a gente também, vai deixando, né? Vai deixando, enfim. Mas o que faz de fato diferença nos primeiros dias depois de operado, né? Uma rede de apoio, com certeza, uma organização. O que mais faz diferença assim nesses... Por isso que é tão importante, e aí de novo a questão da culpa ali que a gente falou. Esse período da mulher que quer fazer uma cirurgia plástica, muitas vezes quando ela externa isso, ela vai receber uma enxurrada de opiniões. Todo mundo tem uma opinião para dar. Às vezes a favor, muitas vezes contra. Sim. E às vezes o marido, companheiro, enfim, muitos são a favor de fazer uma cirurgia plástica, mas muitos também são contra. Então a mulher fica insegura de fazer uma... E eu presencio isso muitas vezes no consultório, mas eu sempre digo assim, que o companheiro, o marido, na verdade ele quer que a mulher melhore, mas ele quer que ela faça tudo com segurança. Ele também está com medo, para ele não precisa, ele não casou com o corpo dela, ele casou com ela. Então também é natural ele ficar com receio, com medo, e o que ele quer é que a paciente faça com segurança, o que ela for fazer. Isso eu foco muito no consultório. Digo que a minha prioridade número 1 é a segurança das pacientes. Então se eu acho que algum procedimento não é legal, é mais arriscado, eu não faço. Mas, falando da rede de apoio, é necessário algumas vezes uma conversa, porque não dá para fazer uma cirurgia, naquele momento pós-operatório, a paciente vai precisar um pouquinho da ajuda do marido, ou da mãe, ou de uma amiga. Até hoje existem alternativas, então, estou com uma paciente recém-operada, que ela é de uma cidade de 500 quilômetros daqui. Aí ela veio, hoje em dia existe uns locais de recuperação, com alimentação, com roupa, com tudo, com assistência 24 horas. Ela veio, ficou 10 dias ali e já voltou para casa dela, já mais pronta. Sim. Dependeu menos do marido. Existem alternativas, mas a parte da conversa ela é importante. Porque senão o marido vai dizer, ou a mãe que dizia para não, mas não precisa, porque também, para a mãe o filho nunca precisa. Geralmente 99% a filha não precisa de uma cirurgia plástica, né? Ela é perfeita. Então, naquele momento ali, 2, 3 dias, se a paciente está com uma dorzinha, ela vai dizer, eu te avisei. Daí a paciente já está fragilizada, ela fica mais fragilizada ainda. Então, fazer uma cirurgia plástica, a decisão final é da mulher, mas tem que ter um pouquinho de conversa e tudo mais para que o pós-operatório seja tranquilo. Sim. Até porque também crianças de colo, né? Imagina, tu acabou de fazer uma cirurgia ali, né? Não pode, né, se movimentar muito, tem que pegar a criança no colo, peso. De repente não é um momento também mais adequado, né? Por isso que depende da realidade de cada um. A paciente, é ela que cuida 100% e não tem auxílio, não é o momento, né, de fazer, porque ela não vai conseguir. Perfeito. Agora ela tem ajuda de outras pessoas em casa, enfim, aí ela consegue coordenar aqueles cuidados com o filho e delegar um pouquinho e ela se recuperar também. O que não pode, ela querer fazer as duas coisas, né? Se recuperar e cuidar do filho, porque daí talvez ela não faça nenhuma das duas coisas direito. Verdade. Né? Então... E sobre flacidez, qual é a técnica mais recomendada? Flacidez. Sempre separar. É difícil separar. Até no consultório tem paciente que só examinando mesmo. Mas eu preciso separar flacidez de excesso de pele. Excesso de pele é aquela pele assim que a gente pega, trata, ou que pega bastante pelezinha aqui. E o melhor tratamento para a pele que existe no mundo quando ela está em excesso é tirar a pele. Abdominoplastia, lifting de mama, não existe nada igual.
Mas quando a paciente tem flacidez de pele, que é uma pelezinha que ela pega, um pouquinho de flacidez que ela quer amenizar, aí existem diversas tecnologias. De 2020 para cá se desenvolveram várias tecnologias. A primeira delas é o Renuvium. Talvez eu diga alguns nomezinhos aqui que as pessoas já conhecem. Mas são tecnologias, o jato de plasma, que é o Renuvium, Argon, ou o que eu mais gosto hoje é o Quantum, que daí ele não é jato de plasma, ele é aquecimento, que são aparelhos que a gente passa durante a cirurgia e pelo aquecimento ele chega em torno de 90 graus. É uma radiofrequência micropulsada. Ela dá um pulso de 90 graus e com isso a gente tem retração de pele. E a gente vai passando aquilo ali e vai melhorando a flacidez. Então eu falei de algumas tecnologias, aparelhos internos mesmo, e existem alguns externos que a gente já pode aplicar junto da cirurgia. Eu gosto do Morpheus, por exemplo, que aí eu vou somando efeitos para tratamento de flacidez. E aí a gente vai melhorando a qualidade da pele da paciente. Aquela pele que a paciente pega e incomoda, a gente vai firmando ela. E com os aparelhos, com essa soma desses aparelhos, a flacidez ela melhora de 30% a 80%. Imagina. E 100%, eu sempre, para diferenciar, eu digo assim, 100% abdominoplastia, tira a pele. Aí eu quero melhorar 100%, eu quero deixar a barriga muitas vezes 100% esticada. Algumas pacientes vão precisar fazer essa cirurgia mais invasiva, né? Se ela tem muita pele. Mas, em grande parte das pacientes que têm só flacidez, só as tecnologias sem corte já são suficientes. E é na hora essa retração? É na hora, metade é na hora e a metade é no pós-operatório. Porque a gente já, como esse aparelho que eu falei, por exemplo, que ele tem o aquecimento ali rapidinho, pulsos de aquecimento, a gente já observa uma retração na hora. Então é bem interessante que eu passo ele de um lado, testo, passo do outro que eu não, ou melhor, testo no outro que eu ainda não passei, eu já sinto diferença. Na área da pele, uma pele que eu passei, eu já não consigo puxar, na pele no lado que eu ainda não passei, eu já sinto ainda mais flacidez. Então eu já sinto na hora, mas ele também funciona com bioestímulo de colágeno. É isso que eu ia perguntar. Bioestimuladores de colágeno também ajudam bastante? Também pode ser feito, mas mesmo esses aparelhos, o que é um bioestímulo? Aquele procedimento aquele estímulo que a gente faz na pele, o bioestímulo significa que o nosso próprio corpo vai entender o que é isso, o que foi isso que fizeram aqui e tal, e vai reagir produzindo colágeno. Então, o bioestímulo de colágeno é o nosso corpo reagindo, produzindo colágeno para aquela região e firmando a pele. Só que isso só começa a aparecer depois de 2 meses, porque depende do nosso corpo começar a produzir. Sim. Então, essas tecnologias cirúrgicas, elas têm 2 picos de efeito. O primeiro imediato, que tu já sente, e depois de 2 meses tem um segundo pico, que é aquele momento que o nosso corpo começa a produzir realmente colágeno. Isso, as tecnologias que eu uso lá no bloco cirúrgico. Mas existem também os bioestimuladores de colágeno que tu comentou, que aí são Sculptra, Radiesse, Ultraformer, existem uma gama de procedimentos que é possível, mas geralmente eu explico assim, que esses outros procedimentos, eles vão melhorar 20% a flacidez, não é muito, o paciente não pode chegar com uma expectativa muito alta, e pode precisar até 3 sessões. Então, o paciente tem um pouquinho de flacidez, ela pode não fazer uma cirurgia e começar a fazer Sculptra, Radiesse, Ultraformer, mas ela não vai ter o mesmo efeito das tecnologias cirúrgicas ou mesmo quando tem muita pele que precisa ser retirada. Perfeito. Doutor Daniel, quando a gente vai assim, eu quero fazer uma cirurgia, o que é importante na hora de escolher um bom profissional? Em primeiro lugar, pesquisar lá na internet mesmo, ver se é um cirurgião plástico. Então, entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, confirmar e tudo mais. Mas o que eu acho mais importante, 2 coisas que eu acho importante. Conhecer alguém que já fez, pesquisar, procurar, tudo mais. E vir na consulta, para sentir se tem confiança naquele profissional. Né? Então, claro que a rede social hoje, ela é muito importante. Então, se a gente vai jantar em algum lugar, a gente vai lá olhar antes na rede social se a gente gosta daquele lugar. Sim. Então, ali na rede social hoje, do DR Daniel Plástico, é o Instagram, eu já tenho muito conteúdo ali, muita prova social de pacientes dizendo como é que se sentiram e tudo mais. Então, é muito legal acompanhar ali, mas nada substitui a paciente vir na consulta, conversar, sentir, conhecer. Eu sempre digo assim, entender se eu conhecer, a paciente nos conhecer e eu conhecer a paciente também, entender se eu consigo ajudar ela da forma que ela imagina.
Mas eu acredito que essa é a sequência ideal, né? Pesquisar, confirmar ali se o profissional é cirurgião plástico, conhecer ali, olhar um pouquinho mais, acompanhar, mesmo na rede social e vir na avaliação, consultar. E a média, e aí é um detalhe importante que eu pergunto para todas as pacientes, o paciente que vem fazer uma cirurgia, vai estar com a cirurgia marcada. Há quanto tempo tu me acompanha lá na rede social, no Instagram? A média é 2 anos. É 2 anos entre a paciente começar a acompanhar na rede social, até ela realmente fazer a cirurgia, leva em média de 1,5 a 2 anos. Então é todo um relacionamento, um casamento, uma construção. É uma construção, perfeito. Bom, agora sim, ó, eu falei, né, no início que tu escreveu um livro de volta para mim. Eu quero saber, assim, o que te motivou. Tu trouxe o livro aí pra gente mostrar? Eu trouxe então um presente pra ti. Muito tá escondido aí, tá escondido. Tá escondido? Queria que tu mostrasse o livro. Pode me entregar, então. Presente, então, tá na árvore aqui, ó. Com licença, aí, ó. Porque eu quero mostrar o teu livro pra gente conversar agora um pouquinho sobre ele. Eu vou te falar dele, ó. muito Aqui é um obrigada. presente de Natal, tava ali Então na tá, árvore. depois a gente vai trocar os presentes, então. Vamos, ó, mas pode ir abrindo ele aí se tu quiser olhar. Tá, ótimo. Muito legal. O livro De Volta para Mim, ele é baseado na minha experiência com mães, né, de vários anos. Então, na verdade, ele aconteceu assim. Minha história na cirurgia plástica começou que eu nasci com uma condição chamada lábio leporino, que eu tive contato com um cirurgião plástico. Isso. Esse aqui é o livro, olha só. Foi lançado recentemente, né, doutor? A Feira do Livro teve a sessão de autógrafos. Eu nunca imaginei, porque eu sou médico no meu dia a dia e tal. Tava lá de escritor no livro, na Feira do Livro esse ano. Muito obrigada. Muito obrigada, amei. Eu sei que tu é mãe de uma menina linda, isso. Muito obrigada. Depois tu lê com calma e me dá o feedback Pode dele. deixar. E estou muito feliz porque está tendo bastante sucesso, as pacientes recebem sempre, toda paciente que vai consultar, eu dou esse livro no final da consulta para as mães que vão lá consultar. E tem bastante pedido do livro também. Mas, então... O que te motivou? O que me motivou para escrever esse livro é que eu comecei a minha vida de cirurgião plástico pequenininho, bebê, porque eu nasci com uma condição de um lábio leporino. E eu tive contato, fiz uma cirurgia plástica com 3 meses, quando era criança. E aí aquilo me despertou a questão da cirurgia plástica. Passados muitos anos, durante o final da minha formação, em cirurgião plástico mesmo, a minha irmã engravidou lá por 2014, 2015. E eu acompanhei de uma posição privilegiada, né, de irmão e também médico, todos os anseios desse período de gravidez, mas também as mudanças que o corpo da mulher passa durante a gravidez. E os incômodos dessa fase. E aí eu buscava ajudar minha irmã e entender um pouco mais. Já eram as pacientes que eu começava a receber no consultório também. E eu, na época, eu pensei se eu poderia, além de ajudar aquelas pacientes, enfim, eu poderia ajudar mais gente. Como eu poderia ajudar mais mulheres? E aí eu comecei a focar a minha clínica e consultório no atendimento de mães. Então hoje eu digo que a arte clínica, ela atende mães, cirurgias plásticas após a maternidade. E aí eu fui entendendo, tem vários capítulos ali que falam da realidade das mães, de uma mãe que quer fazer uma cirurgia plástica, e construí uma série de conteúdos, um curso há 5, 6 anos atrás sobre cirurgia plástica após a maternidade. E daí estudei muito para fazer aquele curso. E mais ou menos há 1 ano atrás eu pensei, esse conteúdo está aqui do curso e tal, mas seria muito legal se eu transformasse ele num livro também. Né? E aí eu comecei a retrabalhar, a revisitar todo, trazer novas histórias, e aí eu escrevi o livro De Volta para Mim, que é exatamente sobre isso. É aquele momento em que a mulher que cuida do trabalho, do filho, da filha, da casa, do companheiro, de tudo, se dedica, e ela senta na minha frente e ela diz assim, doutor, agora é o momento de eu cuidar de mim, eu voltar a cuidar de mim. Então essa palavra, essa frase eu escutei muito, por muitos anos na clínica, no consultório. E ela virou o nome do livro. Então legal. É aquele momento em que a mulher resolve voltar a cuidar dela mesma, se olhar. Porque a cirurgia plástica ela não começa na maca, ela começa no espelho, quando a mulher começa a não se reconhecer. O corpo, depois da gravidez, ele mudou tanto que a mulher se olha assim, muitas vezes já não se reconhece mais. E poder trabalhar com essa recuperação da autoestima, ela é muito gratificante para mim. E eu tentei traduzir um pouquinho nesse livro.
Gostei muito do nome, eu acho que faz todo sentido, tu faz com que cada mulher se conecte com isso aqui. Que nem mais ou menos o significado do Mãe Sem Culpa, né? Porque não existe uma mãe sem culpa. Mas aqui eu trago no programa pra gente tentar fazer essa reflexão, sabe? E esse nome aqui é muito forte, de volta pra mim, né? Porque todo mundo tem um antes e o depois, né? Então aqui nesse livro tu fala de relatos de pacientes, né? Falando de identidade, sobre autoestima. E como é que é pra ti, assim, ver o antes, essa perda, e depois elas se recuperando, trazendo elas de volta para a identidade delas? É gratificante, não sei se é mais do que isso, não sei se eu consigo traduzir em palavras, mas eu tenho um exemplo de uma paciente que eu acho que traduz um pouco isso, que é uma paciente de muitos anos atrás, que foi aí que deve fazer quase 10 anos, o nome dela é Camila. E ela fez uma cirurgia de abdominoplastia na época. E ela veio na consulta de 1 mês, já estava mais bonita. Veio na consulta de 3 meses, ela já estava mais bonita, feliz já. E ela não veio na consulta de 6 meses. E aí passou, e eu mandei uma mensagem para ela: Camila, tu não veio na consulta e tal, como é que tu tá? E ela me disse assim: doutor, hoje eu me amo. Ah, muito obrigado e tal, pela tua preocupação e tudo mais. Doutor, hoje eu me amo. E aí me chamou a atenção assim, ela não disse assim: eu amo a minha barriga, eu amo meu abdômen. Ela disse: eu me amo por completo, sabe? Então aquilo ali me tocou de uma forma, não, é um pouquinho mais, sabe? Não é só isso. Cirurgia plástica, algumas pessoas julgam até às vezes como fútil, mas não é. É muitas vezes aquela forma daquela paciente se rever, se reencontrar, é para ela mesma aquela transformação. E aí é muito legal, porque desde 2017, 18, toda paciente que vai fazer uma cirurgia com a gente, nós criamos um grupo, hoje em dia é grupo de WhatsApp mesmo, que tô eu, tá a minha enfermeira, tá todo mundo, os profissionais ali naquele grupo, e aí a gente cria o grupo e nunca mais fecha. Uma vez paciente nossa é sempre, né? Fez cirurgia lá em 2019, 2020, continua lá. E às vezes chega sábado assim, de noite. O paciente já fez cirurgia há 4 anos, ela vai na frente do espelho, põe uma roupa, se sente confiante, ela lembra da gente. E ela resolve compartilhar. Às vezes no WhatsApp ali eu recebo uma foto de uma paciente na frente do espelho com uma roupa e tal, agradecendo e tudo mais, se sentindo confiante. Que legal. E melhora muitas vezes aquela coisa da mulher vai ter um evento e aí ela vai escolher uma roupa, não consegue escolher, troca milhares de vezes a roupa, não se sente confiante, às vezes até deixa de ir numa festa ou na praia, né? E possibilitar que a paciente ela melhore isso, saia, curta, é muito bom. E se tu me permitir, claro. A mãe, isso aconteceu lá na minha casa, né? Eu digo assim, quando a minha mãe estava feliz em casa, estava todo mundo bem. E quando ela estava chateada com alguma coisa, estava todo mundo não bem, né? Então a mãe é pilar da casa. Então como melhorar como a mãe se sente, reflete muitas vezes em todo mundo. Com certeza. Dentro da casa, né? Então é a nossa forma de estender aquela felicidade que eu falei no início, não só para a paciente, mas... É exatamente o que eu falo, porque assim, ó, a gente tem que se cuidar e não é só, tipo, fisicamente, mas mentalmente também, né? E uma mãe, eu sempre falo assim, porque é uma coisa muito real, né? Uma mãe que se cuida, não alimentação, da pele, da autoestima, de tudo, é uma mãe que vai cuidar muito melhor. Com certeza. Ela vai ter energia para fazer tudo, vai ter, enfim, só benefícios. Com certeza. Né? Saúde e estética andam junto. Com certeza. Né? Então, e nenhum cirurgião plástico, eu digo isso também, nenhum cirurgião plástico vai cuidar melhor de ti do que tu mesmo. Então, 40%, eu digo 50% às vezes no consultório, mas na real é 60% a paciente e 40% cirurgião plástico. Sim, até porque tu vai fazer a cirurgia e tu também tem que fazer o pós, né? Então, tu fala que vamos dizer assim, tá 80% foi o teu trabalho, mas aqueles 20% eu tenho que começar a me alimentar melhor, eu tenho que fazer atividade física para manter o resultado. Para manter. Né? E existem diversos... Hoje em dia, na clínica, a gente tem um controle muito grande, hoje em dia é muito difícil. Mas já vi muitos casos de pacientes que faziam a cirurgia e 1 ano, 2 anos depois perdiam o resultado porque não uniam isso. Então, a cirurgia plástica hoje, aquele pensamento antigo, antigamente existia um pensamento assim, já que eu vou fazer uma plástica,
até no mês que vem eu vou aproveitar para comer. Né? Uhum. E isso é errado, é o contrário. Já que eu vou fazer uma plástica, eu vou aproveitar esse momento para solidificar alguns hábitos de saúde bons, né? E aí tu vai ter o melhor do resultado, o melhor dos mundos. Mas voltando agora para o livro, qual é a mensagem que tu quer que cada mulher, após, né, fazer a leitura, ela entenda? Tipo assim, leu, qual é a mensagem que tu quer que as mulheres querem que saia desse livro? Primeiro lugar, que elas não estão sozinhas, que tem muitas mães com as mesmas queixas, os mesmos incômodos, né? E que, lendo o livro, ela vai poder decidir se aquele procedimento é para ela ou não é, né? Ela vai amadurecer aquela vontade dela e se não for para ela aquele procedimento, está tudo bem. E ali ela vai ter um guia de como se preparar para fazer a cirurgia. Então, o livro ali, a mensagem dele é como se preparar física e emocionalmente para uma cirurgia plástica. Fisicamente, alimentação, cuidados, atividade física, e emocionalmente, rede de apoio, balança expectativa e a realidade, sair um pouquinho da zona de conforto, falar um pouquinho de segurança para ela se sentir segura, né, quando vai fazer a cirurgia, porque a cirurgia plástica é sim muito segura, desde que a gente tome uma série de cuidados. Então, ela é assim muito segura, mas ela também é recheada de mitos. Então, o livro, para quem lê, vai desmistificar um pouco isso e a paciente vai, de uma forma mais madura, poder decidir se vai fazer ou não um procedimento. Então tá, obrigada, doutor, para a gente esclarecer muitas coisas, foi perfeito em todas as tuas colocações. E agora eu quero falar sobre a nossa árvore de Natal que está aqui no estúdio. Quero agradecer aos nossos apoiadores, o Mundo Mix, que é um atacado de brinquedos, e também o Mário Atacarejo. Ambos, né, forneceram todos esses mimos, né, as decorações de Natal. Lá vocês encontram todos os tipos de brinquedos, agora para Natal, amigo secreto e o mais importante, é preço de atacado real. Então vou deixar o arroba aqui, que é o Mundo Mix e Mário Atacarejo. Muito obrigada. Voltando aqui então, doutor, para nossa conversa, eu gostaria de entrar num quadro agora de mitos e verdades, tá? Tu só vai me dizer se é mito ou verdade. Tá. Sem justificar. Não posso justificar. Não. Bate um pouquinho, assim, pode. Tá bom, tá bom. Se tu achar que é muito importante, pode. Tá. Vamos lá, então. Mito, verdade ou depende? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Tá. Toda mulher que teve ou tem diástase precisa operar. Depende. Tá, depende. Depende. Se ela tem queixa estética ou funcional, tem que operar. Mas a minha mãe tinha diástase e não operou. Perfeito. Porque daqui a pouco tu não estava lá na situação, né? Isso. Isso, até era pequenininho. Uhum. Silicone atrapalha amamentar. Mito. A cirurgia plástica pós-parto é só estética. Mito. Se fizer abdominoplastia, nunca mais pode engravidar. Mito. É uma paciente que engravidou, não queria, não era a intenção, mas tinha feito já uns 3 anos a abdominoplastia, engravidou. Ela foi uma gravidinha toda definida, assim. Olha aí. Agora, recentemente, mandou uma foto toda definida. Olha aí, maravilha, já né? ganhou agora, já ganhou. Robótica é sempre melhor que cirurgia tradicional. Mito, depende do caso. Depende do caso, né? Toda mulher perde sensibilidade nas mamas depois da prótese. Mito. Cirurgia plástica é para quem não se aceita. Mito. Depois dos 40 anos, não dá mais para operar. Mito. Muito mito. Tem muito mito também. Né? Tem muito mito também. A recuperação é sempre muito dolorosa. Mito. Depende da paciente, da cirurgia. Mito. Fazer lipoescultura antes de engravidar ajuda na volta do corpo mais rapidamente. Pode ser verdade. Né? Eu acho que essa aí é verdade. Pode ser verdade.
Depende de como vai ser aquela fase da gestação. O paciente se descuidou total depois da gestação, ganhou, às vezes acontece, não por culpa da paciente, Sim, mas vamos por falar diversos agora então da motivos. rede social, Virgínia. Né? Né? Então, né? Ela já tinha feito, né? E já voltou logo E com voltou aquele, muito rápido, né? com aquele Pro shape. corpinho. É. Aí todo mundo quer aquilo ali. Já viram assim, eu quero. Após amamentar, o único jeito de corrigir é mastopexia. Mito. Tu já falou, né, que tem outros jeitos. Mulheres magras não precisam pensar em cirurgia pós-parto. Mito. Mito. Depende. Prótese mamárias são para a vida toda. Mito. Mito. Botou prótese, vai trocar algum dia. Nada é para a vida toda. Tudo tem uma vida útil. Né? Eu também acho, concordo com isso. Mas quando eu fui colocar, me falaram que era para a vida toda, sabia? Pois é. É que tem uma... Posso? Pode, deve. Tem uma confusão aí, né? Que as próteses, hoje em dia, de sexta geração, as marcas boas, elas dão uma garantia vitalícia contra a ruptura da prótese. Ou seja, se a prótese romper, geralmente não é para romper. Elas são tão resistentes hoje que não é para romper. Então, se ela rompe, a empresa te dá um novo par de prótese. Ela não paga o cirurgião, não paga o hospital, não paga o anestesista, mas dá um novo par de prótese que não é para romper. Então, ela tem uma garantia vitalícia contra ruptura. Tá. Mas muitas pacientes confundem isso. O vitalício acha então que é para a vida inteira, e daí naquela fase de colocar prótese e tal, não entende direito, não se explica direito e tudo mais, é para a vida inteira. Mas não é, tudo tem uma vida útil. Entendi. Agora tu me explicou. Isso. Cirurgia plástica não tem contraindicação. Tem. Quais? Mito. Depende da saúde. Pode ser contraindicação física, ela tem uma saúde que impede, uma doença que impede de fazer uma cirurgia, pode existir. Ou emocional também. O paciente está psicologicamente abalada por qualquer motivo e ela acha que a cirurgia plástica vai ser a solução dos problemas dela e não vai. Não é o melhor momento de fazer. Perfeito. Pode fazer cirurgia durante a amamentação. De abdômen, sim. De seio, não. Pele clara sempre cicatriza melhor do que a pele negra ou morena. Tecnicamente, verdade. Verdade. Quem tem a pele mais escura pode ter uma tendência a ter cicatriz hipertrófica maior. Mas tem gente que tem a pele clarinha, depende da genética. Tem pessoas que têm pele escura, cicatriz ótima, e tem pessoa com pele clara e cicatriz não tão boa. Não é regra. Eu vou me ater no mito e verdade. Tá. Massagem e drenagem linfática ajudam na recuperação pós-cirurgia. Verdade. Laser e tecnologia robótica deixam cicatrizes invisíveis. Mínimas. Muito bem. Então tá, doutor, muito obrigada pelo esse quadro de mitos e verdades. E agora a gente vai falar aqui do patrocinador do nosso programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno. E a parcela dele está saindo 10 vezes de 265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$55.
Olha que maravilha. Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E o diferencial da Euroóptica Iguatemi é que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Doutor, eu quero te entregar um voucher de 30% do nosso patrocinador, que é a Euroóptica, do Shopping Iguatemi. Pode lá escolher lá um modelito agora para dar de presente para alguém no Natal, ó. Pra ti um presente aí. Eu quero é para mim, eu tô precisando. Legal, muito obrigado, obrigado. É no primeiro piso lá do shopping, perto da Renner. Ó, vou lá visitar. Obrigado. Então tá, agora, doutor, eu quero que tu dê uma dica, tá? Uma orientação super importante, assim, para as mulheres que gostariam de se reencontrar novamente, né? De fazer alguma cirurgia. Que dica que tu poderia dar para essas mulheres para sentir menos culpa, com mais segurança também, sabe? Menos culpa, com segurança. Tu dá uma dica aí de ouro para elas. Eu acho que é ouvir o próprio coração. Vou dar essa frase mais bonita, mas que é real. Porque tu vai escutar diversas opiniões. Quando a mulher está grávida, todo mundo tem uma opinião para dar, até o nome do filho, se tu deixar, né? O nome do filho que ela vai ter. Então, todo mundo tem uma opinião para dar, mas ela tem que escutar o próprio coração e se ela decidir que quer fazer uma cirurgia plástica, buscar sair da zona de conforto. Ir atrás, pesquisar, se informar. Às vezes pode ser algo para 6 meses, 1 ano, mas começar a pesquisar e se preparar física e emocionalmente, como diz o livro ali, para fazer a cirurgia. É uma decisão madura. Então é isso que ela tem que buscar. Importante. Porque palpites, né, vão ter de todos os lados, então é importante a gente filtrar e ver realmente se é um desejo nosso, né, a gente saber ter a capacidade, né, de filtrar essas pessoas, esses palpites que vão ter, né? Não faço, não precisa. Pra tu quê? vai fazer? Tu já é magra. Exatamente. Então... Doutor, quero agradecer a tua presença aqui no programa, foi de extrema importância, tu esclareceu vários mitos, falou de várias coisas importantes e também pra gente também não... Porque muita gente fala assim, pra quê, né? Que a gente tá falando, né? Cirurgia plástica, para quê? Então, realmente, não é só autoestima, bem-estar, mas também é uma questão de saúde. Também é uma questão de saúde para alguns casos. Mas eu que te agradeço o convite. Muito feliz de te ver depois de tantos anos com esse programa de sucesso. É verdade. Eu gostei muito da nossa conversa também. Com certeza, muito obrigada. Fico muito honrada de tu ter aceitado esse convite. A honra é minha. Tá. Então, já vou te entregar então o teu presente, vamos trocar agora. Olha só! Um outro presente para ti, 2. Que é um mimo, tá? Aqui da emissora, aqui do programa também Mãe Sem Culpa. Posso abrir tomar ou teus depois? Cafezinhos. Pode. Já Claro. vou abrir daqui, ó. Deixa eu ver. Se eu imagino. Olha só. Muito legal. Muito obrigado. Estou saindo daqui cheio de presente. Olha aí. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Depois da chegada de um filho, o corpo passa por inúmeras transformações. Algumas temporárias, outras definitivas. E junto com essas mudanças surgem inseguranças, expectativas e o desejo de reencontrar a própria identidade. É importante lembrar que não existe certo ou errado quando o assunto é cuidar de si e se sentir bem. Cada mulher vive a maternidade de um jeito e no seu próprio ritmo de recuperação e suas próprias necessidades emocionais e físicas. Optar ou não por uma cirurgia plástica é uma decisão íntima, pessoal e válida. O fundamental é que seja uma escolha consciente, sem pressão, sem comparação e, acima de tudo, sem culpa. Cuidar do corpo pode ser, sim, uma forma de cuidar da mente. Resgatar a autoestima não diminui o amor pelos filhos. Pelo contrário, pode fortalecer ainda mais a confiança e o bem-estar da mãe. O importante é buscar a orientação adequada, respeitar o tempo do corpo e ouvir o que o coração e a saúde pede. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.